sei. Eu não sei se a gente está confundindo as coisas, Rico. Mas eu não posso te falar qual mar que eu me acidentei. Porque eu Mas lembro era um mar que estava grande. Então, esse campeonato foi um light boat, circuito brasileiro, 87. Não sei se foi esse que você ganhou, mas talvez foi esse que você ganhou. No longboard que eu ganhei. Então, tinha longboard nessa época. Mas o que eu me acidentei foi em 91. Foi depois, então? Então, foi bem depois. Não depois, foi 4 anos depois, né? Parece que é muito depois. Mas 4 anos naquela época pra gente... Era bastante. Então, mas assim, foi na quinta-feira o mar estava pequeno. E quase que eu passei minha bateria. Aí eu fui desclassificado em terceiro, porque em 2 ondas eu tinha. Não, eu tinha 3 ondas boas. Não, eu tinha 2 ondas boas, hoje são 2. Se eu tivesse a terceira que eu peguei e eu deixei ela passar, eu tenho um filme disso aí. Tem na internet, né? E com o João Cruz. Tem um cara lá que filmava que tem um canal da internet, chama João Cruz, tem todas essas baterias. E daí eu perdi a bateria, tava o Casquinha, também falecido, né? Que eu tinha ficado na casa dele aqui, ele estava na minha. Irmão do meu dentista, doutor Ney Medeiros. Eu soube depois que ele é irmão do dentista. Né? Ele é meu brother. O Casquinha vinha para o Havaí, queria sair fora, porque ele gostava de baile. Não, vai lá fazer as reservas para mim. Só que eu deixava ele lá, acabava ficando um mês lá no Hawaii, e doidava lá. A gente teve uma afinidade no Havaí, que acho que, eu não sei, com ele, eu ficava muito louco com aquele cara. Aquele cara me dava uma pilha que me deixava ficar... Muito boa pessoa. Pilhava meu lado... Era engraçadão o Casquinha, pô. Saudades desse cara. Mas eu tava falando do quê mesmo? Ixi, deu branco. Assim que é bom. Não, eu estava falando do campeonato e que rolou o teu acidente, que então, foi uma coisa delicada, né? Foi em Paúba? Então tava ele na minha casa, ele tinha perdido, foi embora pro Rio. Eu tinha ficado na casa dele no campeonato anterior. Na outra semana, que era o Mark Sansbury. Tava com ele, também outro australiano que estava na minha casa, que ele resolveu pegar uma carona comigo de carro pro Rio, para Guarujá. E eu lembro que ele deixou tudo aberto do meu carro, e ainda falei, meu irmão, você sai do meu carro, deixa a janela tudo aberta aqui, tá louco? Os caras podem levar meu carro da garagem. Podia, né? Mas nem tinha muito roubo lá. Na minha casa, no Guarujá, eu falei, mas... Tem sabe que fechar. Aí eu lembro que ele, quem mais estava em casa? O Mariano Tucati. E todo mundo tinha perdido. O Tony Ray, que eu tinha ficado na casa do Tony Ray também na Austrália, em Bells, né? E daí estava todo mundo na minha casa. E aí todo mundo perdeu, pai, e eu ainda essa doideira de falar, vamos lá para Maresias pegar onda. Mas é coisa muito normal, né? Você ir para Maresias fazer um bate-volta no meio do campeonato, ainda mais quando você está correndo circuito e você perde o campeonato, você não quer nem ficar muito no lugar. No lugar. Fala, ficar nesse lugar vendo os caras aqui, eu já perdi. E fomos para lá. Só que o mar estava estranho, porque lá Maresias é bom de sul. E estava subindo de sudeste. E na sexta-feira que eu fui, estava um sudeste que eu cheguei em Maresias, não dava nem para cair. Porque eu vi a série indo para Pedra, indo para o canto da praia. Eu falei, tá aqui, não vou nem cair, que deve estar com uma corrente horrível. E dei ideia, falei, vamos na Paúba, olhar o mar lá, ver como é que tá. Cheguei lá, tinha uns cocos, só tinha uns moribug pegando onda. Mas até daria para dar uma queda e eu fissurado, falei, daqui eu vou voltar, vou dar uma quedinha. Saí correndo, falei, tô indo cair, já botei a roupa. Tá grande? Não, pequeno. E lá fica menor ainda. Só que na areia, aquele coco horrível. Coco duro. Muito raso. Esse dia estava até mais raso que o normal. Porque além de estar pequeno, maré vazia, sei lá o que aconteceu. E aí o primeiro onda, eu peguei um tubo, os caras caíram na água. E aí foi quando eu peguei uma onda e que aconteceu isso aí. Um close-out, né? E você bateu com a cabeça? Como é que foi? Eu nem lembro. Eu lembro que eu fui para uma última onda. E eu aí... queria sair, entrei na onda e falei, essa eu vou pro tubo. Já entrei na onda, porque eu estava no mar e deu uma calmaria. Aí Maresias é assim. Maresias, o litoral, sei lá, se muda a maré. Tem uma hora que o mar fica perfeito, tem uma hora que você fica lá boiando. Tipo Hawaii. Eu estava meia hora boiando, uma hora. Mas isso em Paúba ou Maresias? Paúba. Eu nem caí em Maresias esse dia. E daí eu falei, eu quero sair, não conseguia sair. E remava, e os caras atrapalhavam, mas
Falei, quer saber, eu vou pro canto. Comecei a remar pro canto, aí veio uma série que deu para pegar as ondas. Aí sobrou a série para mim, eu falei, é essa. Já entrei louco, falei, vou pegar o tubo. E a onda fechou um coco. Pô, se é um mar que dá esses que eu vejo aí, maior, 1,5 m e tal, nunca me dei mal lá. Nem caía muito lá, mas se tem um triângulo grande vindo mesmo, é uma coisa. Agora, um quebra-coco, marola, que só tem morebug na água, bodyboard, sabe, quase que... Não sei o que eu estava fazendo ali, estava viajando. E aconteceu... De ter ido por esse tubo e nem lembrado de nada. E onda como fechou. É que foi decorrer Mas a última coisa que eu lembro, eu falei, eu vou pegar um tubo. E lembro de escutar um grito do Mariano Tucati passando pela boca do tubo, me vendo no tubo. Só que a onda fechou e eu mergulhei, normal. Quantas vezes você fez isso na tua vida? 500 vezes. Eu tinha feito 400. Um pouco menos. Mas de cair, mergulhar, é normal. Só que dessa vez eu não vi nada. Eu lembro que eu acordei com o barulho da onda. Eu desmaiei, acordei com o barulho das ondas, assim. Aí você foi para o hospital? Como é que foi a situação? Eu falei assim, não, eu estava embaixo da água. Falei, nossa, eu preciso sair daqui. Aí que eu senti os caras já me resgatando. E dali... Um veio do fundo, que foi o Mariano, e tinha um outro cara que era um bodyboard vindo do raso. E como o Paúba é muito perto, estava ali na beirada, sem cordinha. Então os caras já me pegaram ali e começaram a me levantar e me tiraram da água. Eu falei, estou sendo removido. O que está acontecendo? Aí me colocaram deitado, eu dei uma desmaiada forte. Até sonhei, né? Eu estava sonhando e falando assim, pô, tá bom aqui, hein? Um cara chegou do meu lado e falou, tá, né? Falei, tá, olha aqui, ó, tô bronzeadão, olha como eu tô legal. Falou, tá legal, mas tá vendo aquele cara ali? Eu falei, aquele cara ali, aquele tumulto ali, ó, uns 7, 10 caras em volta e um corpo deitado. Aquele cara ali é você, eu tive esse sonho. É mesmo? Eu falei, o quê? A hora que eu olhei aquilo ali, me deu um susto, eu acordei com o pessoal me gritando. Era como se fosse um sonho. Só que... E tinha tipo um Kid, Paulo Kid estava me chamando. Sabe quem é o Paulo Kid? Claro, porra. Tá eu. Eu perguntei para ele depois, como é que foi? Não, você estava lá desmaiado e eu fiquei tentando te acordar. Você teve sonho que você narrou para mim? Antes. E eu escutando tá eu, eu acordei. Eu falei, preciso acordei. Falei, nossa. Aí falei, eu já estava indo embora, falei para ele. Primeira sensação, eu ia morrer. Assustado. Aí ele chegou e falou assim. Aí foi quando, só ali que eu fiz assim, ó, e senti uma dor violenta no pescoço, que eu tinha quebrado uma vez o ombro. Eu só quebrei a clavícula de skate uma vez, e era uma dor parecida. Só que o pescoço só doía quando mexia. Uma dor muito assim, forte, e o corpo parado, formigando. Eu falei, acho que eu quebrei o pescoço. E pensei, é isso que acontece? Sabe? Não me mexo. Falei, e agora? Delicado. Aí o Paulo Kid falou para mim, tem um cara que quebrou o pescoço aí 2 anos atrás e já está surfando. Eu falei, putz, graças a Deus. Então vai acontecer isso comigo. Porque depois eu conhecia, era um tal de africano, né? Eu escutei essa história. E ele quebrou o pescoço, só que ele fazia fisioterapia em Guarujá. Era um cara de Caraguatatuba. E ele sabia dessa história, que do seu sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, né? Que é nervo, e passa o rabo dele, a cauda do sistema nervoso central, é a medula espinal, né? Que passa por dentro da espinha. Então, essa parte, se a gente tem uma lesão, é a única parte do nosso corpo humano que não volta. Então, é uma roubada. Porque se você tem uma lesão na tua coluna e a vértebra machuca, parece que sai um líquido, alguma coisa que faz você não regenerar mais. Então, você, às vezes, sabe, se não for inteira, se a lesão não for total, a minha foi. Dá para recuperar. Você recupera, às vezes pode ficar com uma sequela, manco de uma coisa. Ou então, se for só um bruise, né? Como é que fala? Se for só um hematoma, você fica paralisado 15 dias, 20, e depois 30, volta. 3 meses e volta, vai voltando, conforme vai saindo a luxação. Mas o meu foi assim, teve uma vértebra, a quinta vértebra destruiu.
Na hora da cirurgia, o cara teve que pegar osso da minha pelvis, né? E refazer a vértebra. Caramba. E o Dr. Joel Steinman, que é um brother também. Conheço, do que surf, foi né? direto ele foi no hospital, ficou comigo, que eu tinha conhecido ele na Austrália também. E o Amato, né, que era um médico da minha escola, lá, médico excepcional, pneumologista. E o Alfredo Bahia, ficaram comigo direto lá na UTI. O Amato era o médico do Einstein, mas os dois ficavam lá de companhia na UTI. E aí o Joel chegava para mim e falava assim, porra, Taio, você não podia ter feito uma lesãozinha um pouco menor? E ele ia falar isso para mim na UTI. Eu falava, pô, o negócio deve ter sido feio. Não, mas eu vou recuperar. Eu não tinha noção, ele como era eu muito falei. Competente. Esse africano que tinha o apelido dele, ele sabia que se você lesasse a medula, você estava ferrado. E ele ficou 1 milímetro da medula. Por isso que esse cara voltou a andar. Então ele falou, né? Aí quando ele foi me visitar no hospital, meu pai falou para ele, falou assim, você que é o cara que quebrou o pescoço que ele está querendo falar, falou, sou. E viu o cara andando, falou, mas o que aconteceu com você? Eu tive uma lesão. Desculpa aí. Tive uma lesão, mas o meu ficou 1 milímetro de pegar na medula. Então eu não tive a lesão neurológica. E aí os caras me operaram, tal, e eu... Voltou ao normal. E ele foi lá, e o meu pai falou assim, então vai lá e fala para ele que você ficou 1 ano na cadeira de roda antes de voltar. Porque senão o cara vai pirar. E aí ele foi lá e falou isso para mim. Para dar uma esperança, E eu caí que nem um patinho. E cruzei o cara 2 anos depois lá. Estava na praia, parado dentro do carro, e eu vi o cara indo cair na água. Eu com a janela aberta, africano, vem cá. Difícil, conta essa história aí para mim. Como é que você voltou a andar? Não sei o que. Ele falou, deu um sorriso, falou, teu pai pediu para mim falar isso. Eu falei, coração caramba. de pai, né? Falei, como esse meu pai é malaco.